Tudo bem? O jornal Estado de São Paulo, em matéria publicada em fevereiro, afirmou que o brasileiro nunca deveu tanto. Entre cartões de crédito, cheque especial, financiamento bancário, crédito consignado, empréstimos para a compra de veículos e imóveis, a dívida das famílias atingiu em 2009 555 bilhões de reais. O valor é quase 40% da renda anual da população, que engloba a massa nacional de rendimentos do trabalho e dos benefícios pagos pela Previdência. Hoje o nosso entrevistado tem uma dura missão, explicar como não se endividar. Ricardo Maroni é economista e professor do Unifiel. Ricardo, muito obrigado pela participação no programa Contraponto. Eu que agradeço o convite, Ari. Ricardo, por que o brasileiro está sempre com a corda no pescoço? É uma pergunta interessante, Ari. A gente pensa, olhando assim por cima, dá a impressão, olha, o brasileiro é devoto de Tiradentes, gosta de apurrinhar Santa de Virges, ou tem síndrome de parafuso, gosta de viver no aperto, né? Mas não é bem assim, não. O problema é que a gente tem que analisar um pouco a história. Se a gente pensar bem, o brasileiro é um cara carente. Carente. Ficou, sei lá, 40 anos no arroxo. Teve lá aquele crescimento no começo dos anos 70, final dos anos 60, né, o período do milagre. E aí a sequência foi terrível. Foi um processo inflacionário que só foi terminar lá em 1994. E mesmo assim, durante um período continuado após 94, houve uma recessão terrível, uma restrição salarial terrível. Nos últimos 8 a 10 anos, começou um processo de deslanchamento, né, de linhas de crédito mais facilitadas, mesmo com a taxa de juros mais alta. E aí o brasileiro aproveitou para comprar. Se você pegar os dados recentes de crescimento do PIB, nos últimos 4, 5 anos, o que sustentou o crescimento do PIB foi o consumo. Especialmente este ano, aí, do ano passado, 2009, que houve um retrocesso, né, praticamente empatou, menos 0,2%. Esse menos 0,2% só não foi pior porque houve um consumo bastante acentuado da população. Eu não posso fazer uma associação entre um valor maior do salário com o consumo? Pode. Isso é necessariamente eu preciso fazer ou não? É interessante, porque um dos aspectos que levou ao maior consumo e, por conseguinte, essa questão de endividamento, esse dado que você apresentou aí, está associado ao maior crescimento da renda, especialmente nas classes C e D. Eu trouxe, inclusive, uns dados aqui para nós conversarmos aí ao longo do programa. Né? Agora, Ricardo, você citou uma coisa que eu acho que é importantíssima e todo mundo fala, que é a altíssima taxa de juros no Brasil. De fato, isso é real? De fato, o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, ou uma das maiores taxas de juros, e se isso de fato atrapalha a economia? Bom, é uma faca de dois gumes, né? Ou de dois legumes, como diria o Vicente Mateus. Veja bem, a maior taxa de juros que o Brasil tem é a taxa de juros real. Então você tem a taxa de juros nominal, a Selic, lá 8,75%. Tira a inflação, que no ano passado foi na casa de 4,5%, 5%, um número assim. A diferença é um ganho real. E, de fato, o ganho real, se não é o maior do mundo, é um dos maiores. E aí atrai o capital estrangeiro para cá. Porque é muito mais confortável o sujeito colocar dinheiro no Brasil, nos títulos públicos do Brasil ou em outras aplicações aqui dentro, e ganhar 3%, 4% sem esforço e com um risco relativamente controlado, como está nos últimos tempos. Bom, qual é a vantagem disso? A vantagem é que, à medida que esse dinheiro entra no Brasil, forma um estoque de reservas. E se a gente pegar as reservas dos últimos anos, aí cresceu brutalmente. Uma das causas está por conta desse ingresso de capital especulativo. Só que tem o lado ruim, aí tem o outro lado da faca de dois legumes, né? Que é o fato de aumentar a remessa de recursos, aumentar a renda enviada ao exterior. Se a gente pegar os resultados aí recentes, aliás, não históricos, né? Por mais que o país exporte, ele sempre vai ter um saldo em transações correntes deficitário. Isso é histórico. Aí qual é a causa? A principal é o envio de renda para o exterior, é a remessa de juros, remessa de lucros. Né? Então, quer dizer, particularmente das empresas. Exatamente, particularmente das empresas.
né? Então, isso é uma faca de dois legumes, como você diz, né? Aliás, não é você, é o Vicente Matheus. Ricardo, você falou também da questão da taxa Selic e da taxa de juros real. Qual é a diferença das duas? A taxa Selic é a taxa que regula os empréstimos públicos, né? É a taxa de juros básica da economia. A taxa real é a taxa Selic ou outra taxa qualquer descontada da inflação, medida, por exemplo, pelo IGPM. Ou essa que afeta efetivamente o trabalhador? A taxa de juros real, né? A que afeta nominalmente é a Selic. Afetar é no sentido de, se eu for pegar um empréstimo no banco... É a Selic, é a Selic. A Selic, tá. É a Selic. Porque a taxa de juros real ela é uma referência para o investidor, para o tomador de empréstimos, etc. Né? Então, quando você vai fazer uma aplicação financeira, você pensa, bom, quanto eu vou ganhar? Tanto. Qual é a inflação? Qual é a expectativa de inflação? Outro valor. Você pega, calcula a diferença, é o ganho de fato que você vai ter, é o ganho real, o ganho verdadeiro. Ainda na questão de juros, hoje os bancos eles teriam condições de diminuir essa alta taxa de juros? Quer dizer, eu estou falando alta taxa, os bancos acham que não é uma taxa tão alta assim. O problema é uma coisa chamada spread, né? Que é a diferença entre o valor que o banqueiro paga na captação e o que ele recebe no empréstimo. Existem algumas operações que chegam a uma diferença de 155%. Caramba. Então você imagina uma captação assim, né? O camarada capta a 1% e vende o dinheiro a 2,5%, por exemplo. Ô Ricardo, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo e eu quero voltar com você com a seguinte pergunta. Na opinião do economista, essa diferença que você apontou para nós, de basicamente 150%, é um absurdo no nosso país? E como a gente pode analisar essa questão, por exemplo, fora do Brasil? Isso essa diferença enorme é algo que acontece no mundo inteiro? Então eu quero voltar com você em relação a isso daí. Nós vamos ao intervalo e voltamos com o programa Contraponto.